Olá! Na segunda aula, vamos abordar temas do livro Fundamentos para a Educação Especial, da autora Sueli Fernandes, da editora Intersaberes. Vamos, então, fazer a nossa leitura, iniciando hoje o primeiro capítulo deste livro. No período do extermínio, pessoas com deficiência não tinham o direito à vida. Situação modificada no período da segregação, em que a relação com a deficiência foi marcada por ações existencialistas e filantrópicas, vinculadas à hegemonia política e econômica da Igreja Católica e os seus dogmas. Ambas as fases correspondem ao período pré-científico de relação da sociedade com a deficiência, uma vez que a explicação para os quadros físicos e mentais, que eram considerados desvios da normalidade, eram atribuída a uma dimensão espiritual que escapava à compreensão humana. No período científico demarcado a partir de séculos passados, já são identificadas outras duas fases muito próximas em relação à concepção e tratamento da deficiência no seio social: a integração e a inclusão. Em linhas gerais, na integração, a sociedade assume um caráter passivo, uma vez que o movimento pela defesa de direitos à inserção social está ligado ao esforço individual do sujeito. Movimentos civis organizados para superar limites impostos pela deficiência. Já na inclusão, sugere-se uma ação bilateral e combinada entre sujeitos com deficiência, órgãos representativos de classe, de grupo social e de produção de conhecimentos e tecnologias que promovam recursos e serviços de acessibilidade com a execução de ações inclusivas. Além disso, buscaremos caracterizar os fundamentos do modelo clínico-terapêutico, explicando sua origem e seus pressupostos no tratamento da deficiência. Ao debater as diferentes concepções e práticas envolvidas nas relações entre sociedade e deficiência, buscamos demonstrar que o modo como cada grupo social tratou a deficiência foi decorrente das possibilidades materiais de explicação desse fenômeno. Em cada momento histórico, dessa maneira, evitamos tender a julgamentos morais que possam ter como critério o atual nível de desenvolvimento social na explicação das práticas de inclusão em relação às pessoas com deficiências ocorridas na origem da humanidade. Recorrer à história é um dos caminhos possíveis para a compreensão de práticas humanas que vivemos nos dias atuais. Já a tentativa de compreender e aprender o significado do preconceito, da discriminação e da inclusão de pessoas com deficiência em cada momento histórico requer a significação no tempo e espaço histórico em que esses sujeitos têm existência. Reporta-se ao passado, buscando-se compreender aspectos da reprodução cultural humana, com a política, a educação, a arte, entre outros, como expressão da vida material de dada sociedade.
amplia a compreensão histórica do homem e colabora para a compreensão de fenômenos de nossa própria época. Ou seja, identificar o caráter transitório das diferentes formas da relação da humanidade com a questão da deficiência exige de nós a compreensão de que essas práticas e concepções são resultantes do nível de desenvolvimento das forças produtivas de cada momento histórico, revelando, portanto, concepções, valores e práticas possíveis nos limites deste modo de produção da vida. Aprender o descontínuo e complexo movimento que engloba desde ações de extermínio às de inclusão de pessoas com deficiências e outros quadros que se inserem no amplo campo das necessidades especiais. Exige o conhecimento do longo trajeto percorrido pela humanidade, da produção de uma função social específica de cada grupo. Fukuyama, 1992, defende a ideia de que cada modo de produção para a internalização da verdade de que a sociedade capitalista não expressa o fim da sua história. As ideias, crenças e representações que os homens desenvolvem sobre os diferentes fatos que cercam sua existência são resultantes da sua prática, isto é, do modo como eles produzem sua existência material ou trabalho social, e se relacionam com os outros homens neste processo. Assim, a potencialidade humana para trabalho físico e intelectual em cada sociedade será critério determinante para julgar se o sujeito é normal ou deficiente no interior das relações daquele grupo. Essa avaliação estará pautada nas condições apresentadas pelo sujeito para contribuir na forma de produção de vida e sobrevida material daquele grupo. A situação de deficiência, como também das ideias de representações do grupo sobre sua origem, será determinada pela concepção da classe dominante, que detém a propriedade dos meios de produção e, consequentemente, o poder de definir os conteúdos a serem incorporados na educação já das novas gerações, como então estratégia de reprodução daquela sociedade. Vejamos agora como isto se dá ao longo da história. São, portanto, escassos os registros das condições de existência de pessoas com deficiência na origem da humanidade, pela inexistência de referências históricas sobre esses sujeitos nas sociedades primitivas comunais. Depreende-se que as práticas de abandono predominavam, uma vez que a capacidade de sobrevivência decorria de habilidades individuais para caça, pesca, abrigo, diante da total submissão do homem aos desígnios da natureza. Assim, muito provavelmente, eram seletivamente eliminados daqueles que não poderiam contribuir para a manutenção da subsistência do grupo. A antiguidade é o período histórico na qual encontramos menção às primeiras formas de tratamento dadas às pessoas com deficiências. A antiguidade é o período histórico na qual encontramos menção
as primeiras formas de tratamento dadas às pessoas com deficiência, pois iniciando com as mais antigas civilizações e que se estendeu até a queda do Império Romano do Ocidente, e é demarcada por Engels 2012 como a nascente divisão da sociedade de classe por estabelecer relações de produção baseadas na escravidão. Pela condenação à morte das pessoas com deficiência, esta fase é dominada de período do extermínio. No mundo greco-romano, o poder político e econômico detido pela nobreza era constantemente colocado pelos laços hereditários e pela força armada dos exércitos militares, que garantiriam a manutenção da riqueza na conquista de novos domínios territoriais, escravizando os povos derrotados. A dádiva de um corpo perfeito e forte para guerrear, dotado de habilidades excepcionais requeridas no fábrico das armas, era o critério para valorizar a força de trabalho de um homem, fundamental à manutenção do poderio da classe dominante para ampliar seu exército de escravos. Qualquer pessoa que fugisse a este padrão era considerada subhumana, já que não teria utilidade para a vida em sociedade. Assim, pessoas que nasciam com deficiências visíveis, como por exemplo a falta ou deformação de membros ou a incapacidade de falar ou enxergar, eram relegadas ao abandono e até mesmo exterminadas por implicarem riscos e custos sociais. Observa-se esse ponto de vista expresso por Mises, citado por Mosquera 2013, em um trecho de um manuscrito de governantes espartanos da antiguidade, que fala assim: nós matamos os cães donados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, asfixiamos os recém-nascidos mal constituídos, mesmo as crianças se forem débeis ou anormais. Nós as afogamos. Não se trata de ódio, mas da razão que nos convida a separar as partes sãs, aquelas que podem corrompê-las. Em Atenas, Esparta, Roma, são recorrentes os relatos dos filósofos, trabalhadores e intelectuais daquela sociedade sobre o extermínio de crianças com deficiência desde o nascimento. Tratavam de disseminar os valores necessários à manutenção da nobreza em seus discursos, conforme registrado por Platão, citado por Silva, que diz assim, que no que concerne aos que receberam corpo mal organizado, deixa-os morrer. Quando as crianças doentes e as que sofreram qualquer deformidades serão levadas, como convém, a paradeiro desconhecido e secreto. Há relatos que comprovam como era comum o ato de abandonar crianças em montanhas e florestas, ou atirá-las de penhascos ou nos rios, para serem consideradas uma ameaça à manutenção daquela forma de divisão social do trabalho.
homens livres versus escravos, trabalho manual versus trabalho intelectual. A prática de uma eugenia radical na fonte de virtude das limitações e das imperfeições que os sujeitos apresentavam, permitia a manutenção daquela sociedade. Notem que no critério de exclusão não consistiam em um fato isolado, destinado apenas a pessoas com deficiência, já que no tempo de maior florescimento de Atenas, em comparação aos seus 90.000 cidadãos livres, havia 365.000 escravos, somando-se a mulheres e crianças, uma relação de 18 escravos para cada cidadão livre. Índios 2012. A concentração de riquezas em poucas mãos depende da proscrição do trabalho do homem livre, leva ao colapso o mundo de produção escravista e faz ascender um novo modo de produção baseado nas relações de servidão. A nova dicotomia que se impõe pelo advento do cristianismo tem suas raízes materiais na hegemonia de uma classe proprietária de terras, cuja economia era fortemente subsidiada na agricultura, pecuária e artesanato. O clero, em decorrência da concepção teocêntrica do mundo, a partir do século XI, dogmas religiosos passam a determinar a ordem social, condenando os prazeres mundanos do mundo greco-romano em relação ao corpo, que passa a ser objetificado como o templo da alma, está depositária de todos os vícios e virtudes humanas. A divisão do trabalho social no novo modo de produção que se estabelece é formada pelos servos, que substituem paulatinamente os escravos, sustentando a riqueza da nova classe dominante, formada por sacerdotes e guerreiros. Aliando-se à nobreza, o clero passa a ter, além do domínio econômico, uma enorme influência na definição dos princípios e dos valores morais que regem a vida social, determinando por meio de dogmas religiosos os desígnios do bem e do mal, moral que instituirá as relações de poder, produção e reprodução da classe da sociedade feudal. No ideário que passa a reger as relações sociais da Idade Média, a situação de extermínio de pessoas com deficiência começa a ser questionada a partir do século XII, posto que a crença de que todos os homens são criaturas de Deus e têm direito à vida contrapõe-se à condenação da morte até então praticada. Os servos, a quem por direito apenas cabia a quarta parte da posse, da terra, da produção e sustento, tinham autonomia para decidir sobre o aproveitamento ou não da força de trabalho de pessoas com deficiências que viviam em sua gleba, já que os dogmas cristãos proibiam-lhe o extermínio. Pessoas doentes, nascidas então defeituosas ou mentalmente afetadas, passam a receber pela primeira vez a atenção da sociedade, embora ainda de forma totalmente ambígua. As representações sociais acerca da deficiência
no entanto, são projetadas de maneira ambígua e contraditória. Por um lado, havia uma tendência a interpretar o nascimento de uma pessoa com deficiência como um castigo de Deus, como punição de pecados cometidos por seus pais ou familiares. Essa interpretação analisava a deformidade dos corpos como um sinal de possessão demoníaca. Por exemplo, as crises de epilepsia que as pessoas sofriam ou suas atitudes psicóticas, como não podiam ser explicadas cientificamente, eram interpretadas como atos de feitiçaria ou possessões do diabo. Segundo Pessotti, indicado em Brasil 2000, em documentos religiosos da época, lê-se o seguinte texto: o homem é próprio mal. Quando lhe faleça a razão, ou lhe falte graça celeste, a iluminar-lhe o intelecto, assim dementes e a mente são, em essência, seres diabólicos. Também era comum que anões ou pessoas com deformidades físicas fossem utilizados como fonte de diversão e entretenimento e curiosidade popular, sendo instrumento de distração dos nobres e da corte, ou objeto de exposição em praça pública. Contraditoriamente, manifestava-se por outros véis a interpretação de que pessoas eram escolhidas por Cristo e predestinadas para o dom da cura. Os cegos, por exemplo, eram tidos como pessoas abençoadas com o poder sobrenatural dos profetas para ainda que gozassem da dádiva da vida, em situação social era de abandono à própria sorte, uma vez que dependiam de atos individuais de caridade para ter direito à alimentação e abrigo. Derivada da concepção de filantropia e existencialismo de que um ato de caridade conduziria à salvação da alma inerente à concepção cristã, é que surgem, em meados do século XVI, as primeiras iniciativas de proteção à criação de asilos e abrigos de assistência a pessoas com deficiência. Este movimento histórico caracterizava a chamada período da segregação das pessoas com deficiência em instituições que tinham o objetivo de enclausular aqueles que não se encaixavam nos padrões da normalidade, como os leprosos, os paralíticos, os doentes venéreos, os doentes mentais e toda a sorte de desajustados. Com a Revolução Burguesa, o cenário político e econômico sofre uma grande transformação. A Igreja Católica perde o seu poder absoluto, a monarquia inicia sua derrocada, surgem os estados modernos e, em conexão com o processo de industrialização e de transformação capitalista, tem início a gênese da instituição, da norma e da normalidade, impulsionada pelas ciências naturais. Dos impactos relativos, especificamente, às pessoas com deficiência, Lunar de 2002 destaca o surgimento das práticas e dos discursos que objetivam a construção da noção de norma e normalidade, baseada em conceitos vinculados à ideia de população como saúde, higiene, natalidade, raças e assim por diante. O controle da saúde da população passa a ser objeto de preocupação da economia capitalista,
sob a responsabilização da medicina, que desenvolve procedimentos e classificações para enquadrar a força de trabalho dos novos padrões de acumulação que regem as relações sociais de produção. A nova divisão da sociedade de classes se pauta na relação capital-trabalho, cuja lógica opõe patrão, que detém os meios de produção, como o capital e os maquinários, e operário, que sobrevive com a venda de sua força de trabalho em troca de salário. O nível de desenvolvimento das forças produtivas, que tem início com uma revolução industrial, secundariza a ação do homem à linha de produção, passando este a ser o mero operador da máquina. Na nova sociedade, em que a exploração do trabalho é condição para a geração de lucro e acúmulo de riquezas, todas as ferramentas necessárias à proliferação do capital são exploradas. A mão de obra de mulheres, crianças e, pela primeira vez, pessoas com deficiência passam a ser fonte de acumulação e de riqueza. Cabe à emergência burguesia promover as rupturas ideológicas com a sociedade feudal, estando uma nova ordem social que consolide a definitiva hegemonia do homem sobre a natureza e suas possibilidades de liberdade individual. A explicação da vida humana e de seus fenômenos entra em contraposição ao pensamento fundado no miticismo e em dogmas que regeram a visão teocentrológica medieval. Entre as ciências da natureza, a medicina ganha status científico, passando a dissecar todos os fenômenos que eram até então impostos como verdades inquestionáveis pela Igreja. Neste contexto, fortalecem-se as teses que explicam a origem das deficiências em causas naturais e não mais por fatores espirituais. Assim, do grande exército de trabalhadores que permanecem à margem do sistema, em virtude da substituição de mão de obra humana pela máquina, são integradas à produção poucos trabalhadores com deficiências, preferencialmente as sensoriais. Bueno, 1993, chama a atenção para o fato de que nos séculos XVI e XVII, o atendimento institucional estava restrito apenas às pessoas cegas e às surdas, que eram aquelas que apresentavam maiores possibilidades de participar do processo produtivo de industrialização que se intensificava. Neste sentido, interessante análise propõe um pensador de 1994, ao demonstrar que o discurso ideológico da igualdade na emergência da sociedade capitalista, que apregoa a liberdade da propriedade do corpo como força de trabalho na esfera da circulação, opera contraditoriamente com a condição que potencializa a desigualdade, sendo a autora, ao naturalizar o homem e a relação homem-trabalho, o direito à propriedade e à acumulação. A sociedade capitalista liberta os homens da servidão. Entretanto, como estes não têm condições de prover sua própria existência, veem-se obrigados a vender sua mão de obra no mercado de trabalho para sobreviver
ao não se ajustarem à nova dinâmica da cadeia produtiva, não excluídos e condenados à marginalização por sua natural incapacidade ou ociosidade. Segundo a autora, ao naturalizar a relação homem-trabalho, o direito à propriedade e à acumulação, a sociedade capitalista liberta os homens da servidão. Entretanto, como estes não têm condições de prover sua própria existência, veem-se obrigados a vender sua mão de obra para prover sua própria existência. Veem-se obrigados a vender a sua mão de obra no mercado de trabalho para sobreviver. Ao não se ajustarem à nova dinâmica da cadeia produtiva, são excluídos e condenados à marginalização por sua natural incapacidade ou ociosidade. É preciso destacar que esse movimento, que retirava da sociedade os indivíduos que não se ajustavam às condições impostas pelo novo mundo do comércio e da produção, se estendeu também a uma outra categoria de homens, a dos loucos, incapazes, idiotas e deficientes mentais. Categoria vivendo até então diluída no fundo comum da sociedade feudal, passa a ser particularizada como uma carga e uma ameaça, pois, por não poderem trabalhar em virtude de deficiências e incapacidades naturais, tais indivíduos retiravam da riqueza seus verdadeiros usos, o trabalho, a terra, o capital.
Por decorrência dessa determinação econômica na produção da vida social dos séculos passados, são criados os primeiros específicos para a educação de pessoas com deficiência na Europa e em países por ela colonizados. Centenas de instituições com caráter assistencial e filantrópico proliferam, sobretudo na América, nas quais o foco seria o aproveitamento de seres desviantes para o treinamento industrial. As instituições funcionavam como asilos, alimentando e abrigando os internos, como escolas, oferecendo instrução básica na leitura, escrita e cálculos, como oficinas de produção, pois as pessoas com deficiência constituíam mão de obra barata no processo inicial de industrialização. Para Lunar de 2002, a economia capitalista debruçava-se com toda a intensidade sobre o corpo social, aquele que se transforma em força de trabalho a partir do século XVIII. É este corpo social que se torna alvo de exercício de poder, operando pela medicina, que desenvolve procedimentos de adestramento a fim de recuperar o comportamento daqueles por algum motivo escapam da normatividade social. A construção de um padrão de normalidade cumpre o objetivo social de separar e catalogar, conforme regras, a população sã daquela que apresenta desvios anormais. A institucionalização da norma que constitui no século o conceito de anormal age sob a forma de diferentes técnicas e dispositivos: a escola, a família, o hospício, a prisão e, no caso deste trabalho, a educação especial, segundo Lunar de 2002. No Brasil, diante deste cenário mundial, são criadas as primeiras instituições especializadas com objetivos e práticas semelhantes ao contexto europeu, embora a defasagem no nível de desenvolvimento das forças produtivas em relação ao capitalismo europeu determine um apelo diferenciado no objetivo da educação dispensada às pessoas com deficiência, marcada ainda por forte apelo assistencial. Você sabia que as duas primeiras instituições para pessoas com deficiência de visual e surdez, criadas na época do Império por Dom Pedro II, existem até hoje como os Centros de Referência Nacional mantidos pelo governo federal? São elas o Instituto Benjamin Constant, de 1854, e o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, de 1857, ambos no Rio de Janeiro.
Para entendermos a transição do modelo que segregava pessoas com deficiência para o modelo que passou a investir em uma abordagem educacional para explorar sua força de trabalho, subsidiando as primeiras tentativas de convívio entre pessoas com ou sem deficiência, é necessário voltar nossa atenção ao início do século XX para conhecer detalhes daquela que é denominada experiência pioneira na educação infantil. Em 1800, o método francês de Jean Itard, 1744-1838, não poupou esforços para educar um menino selvagem encontrado em uma floresta, convivendo com animais considerado ineducável. Foi batizado então de Victor. Como não teve qualquer contato com os seres humanos, Victor aparentemente apresentava uma deficiência mental profunda. Jean desenvolveu um programa baseado em procedimentos médicos e pedagógicos que tinha por objetivo recuperar o potencial cognitivo do menino, oportunizando o desenvolvimento de suas capacidades humanas. Ainda que não tenha obtido o êxito esperado, já que muito pouco Victor conseguiu aprender, Jean é considerado o precursor da educação infantil e os procedimentos adotados por eles, baseados no treinamento e na exploração dos canais sensoriais para a aprendizagem, alastraram-se por toda a Europa. Um dos trabalhos que seguiu a esse e que merece destaque é o do também médico francês Philippe Pinel, 1745-1826, de quem Jean era discípulo na medicina psiquiátrica e cujos estudos sobre a mente humana permitiram um melhor conhecimento das doenças mentais. Pinel descreveu e distinguiu os diferentes tipos de perturbações mentais e humanizou o tratamento a esses pacientes, que era realizado de forma agressiva com correntes, eletrochoques e outros artefatos para conter o surto psicótico. Vem daí a expressão Pinel para denominar os hospitais psiquiátricos voltados ao tratamento de problemas da saúde mental. Podemos afirmar que as experiências educacionais realizadas por Victor, pelo jovem Jean, culminaram na consolidação de um primeiro grande paradigma no trato com a deficiência, marcado pelo pensamento médico, que estende seus domínios até a contemporaneidade. Sob a influência dessa perspectiva, as instituições especializadas iniciam um processo de transição entre abordagens clínicas e pedagógicas, base para uma futura denominação de escolas especiais na segunda metade do século XX. O modelo clínico-terapêutico caracteriza-se pela hegemonia da área médica sobre a pedagogia das medidas pedagógicas utilizadas para o tratamento da deficiência, reduzindo o complexo fenômeno a causas orgânicas funcionais, por ser a deficiência encarada como um desvio da normalidade. Em seu estudo, demandava o conhecimento dos fatores etiológicos que a motivaram, o que quase sempre era explicado com base na história individual do sujeito. Bayer, 2005, páginas 17 e 19.
resenhou posicionamentos de diversos estudiosos em relação a esse modelo na educação especial e sintetiza como fundamentos deste modelo de atendimento aos seguintes princípios: a explicação da origem da deficiência localizada no indivíduo por meio da investigação de fatores genético-hereditários relativos às circunstâncias pessoais ou familiares. Segundo, a imutabilidade na condição da deficiência, posto que se considerava impossível reverter quadros de atraso social, intelectual e linguísticos. Terceiro, a adoção de um padrão de normalidade física e mental balizava a avaliação dos desvios apresentados. Quarto, a identidade entre a deficiência e a doença mental numa exótica fusão entre psiquiatria e pedagogia, determinando o tratamento clínico independentemente da natureza do desvio apresentado. Como se vê, essa concepção determinou que uma forte identidade entre deficiência, doença, tratamento, cura, que segue sendo referência até a atualidade no imaginário da maioria das pessoas e revela uma tendência de o senso comum afirmar que lugar de deficiente é no hospital. E agora, você saberia explicar a diferença entre deficiência e doença mental? Vamos responder. A maioria das pessoas não saberia responder a essa questão de forma clara, justamente porque as expressões são muito parecidas e a forte influência da medicalização na educação especial resultou na crença equivocada de que ser diferente é ser doente, necessitando então de tratamentos médicos para alcançar a cura. Mas ambas as expressões guardam significados muito diferentes que precisam ser conhecidos, sobretudo pelos professores, para que a pedagogia dispensada atenda às necessidades e diferenciadas formas dos alunos nessa situação.
Segundo o DSM 1995, a publicação da área médica, a deficiência mental caracteriza-se então fundamentalmente pelo funcionamento intelectual significativamente inferior à média. Além disso, o sujeito pode apresentar limitações significativas, ou em outras áreas, como a comunicação, o autocuidado e as habilidades sociais e interpessoais. Entre outros aspectos, esse quadro, que é diagnosticado antes dos 18 anos, não está apenas relacionado ao QI, coeficiente de inteligência, como muitos acreditam, mas tem impactos significativos na vida familiar, acadêmica e social. A doença mental, por sua vez, interfere nos comportamentos sociais dos sujeitos que as apresentam, acarretando variações qualitativas significativas em suas atitudes e práticas em situações sociais, familiares, ocupacionais e pessoais. Tendo como base critérios valorizativos considerados normais para um estado completo de saúde mental. Embora a expressão doença mental seja popularmente empregada em psiquiatria e em psicologia, adota-se a terminologia dos transtornos ou distúrbios psíquicos relacionados a comportamentos desviantes daqueles estabelecidos como normais pela sociedade. Doenças mentais ou transtornos psíquicos envolvem quadros de neurose e psicoses cujas patologias mais conhecidas são a depressão, o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, e o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Como afirmamos, saber diferenciar ambos os quadros é fundamental do ponto de vista das políticas inclusivas, pois o apoio especializado destinado a esses sujeitos assume características muito diferentes. Alunos com os transtornos psíquicos demandam uma ação multiprofissional, em que o apoio pedagógico especializado é complementado pela ação de profissionais da área da saúde, como médicos, psicólogos, psiquiatras e quase sempre com a utilização de medicamentos. Na análise de Bayer 2005, a hegemonia do modelo médico ao longo da história resultou na crença de que as deficiências são contagiosas como as doenças, que as pessoas que as apresentam devem ser segregadas a instituições de tratamento. Segue o autor argumentando que essa tradição contribui para a consolidação de um modelo de atendimento à educação especial, caracterizado como pedagogia terapêutica, que envolvia a ação combinada e subordinada de professores especializados a profissionais da saúde. A escola, sob essa perspectiva, ocupou-se da construção de critérios para atribuir normalmente o desempenho dos alunos, com sofisticados mecanismos de seleção daqueles que não atendiam à organização da burocracia escolar, os conteúdos selecionados e organização das turmas,
o tempo da aprendizagem e as formas de avaliação e assim por diante.